Quem já teve a oportunidade de ler meu livro, Co-Designers, viu que lá há um debate sobre a dissolução da relação designer-usuário. Sabe, essa relação que traz o designer como sendo o detentor das soluções do usuário, que é vítima de uma determinada situação e não tem a capacidade de perceber soluções. Essa é a relação que trata normalmente a abordagem do design, que é debatida e estudada, né? O especialista que identifica, por meio de talvez suas habilidades ou bagagem profissional, a necessidade daquela pessoa ou daquele grupo de pessoas. O livro ele traz uma abordagem diferente ao dissolver essa relação e considerar que o designer, que é um profissional especializado em determinadas coisas e desempenha um papel muito importante, ele tem um determinado conhecimento que vai se unir ao daquela pessoa que é utilizadora do sistema que a gente está construindo. Mas essa relação, ela vai além disso. Ela inclui também as pessoas que não são necessariamente usuárias daquele produto ou serviço, mas elas são impactadas de alguma forma, ou podem ser impactadas de alguma forma. Na verdade, tudo que a gente cria impacta a trama social de alguma forma, não é verdade? A gente só não está muito atento a isso. Mas, um pouco além também, os clientes, eles têm conhecimentos valiosíssimos sobre os seus próprios negócios, né, suas próprias bagagens profissionais, vivências, experiências, essas pessoas também são incluídas nesse processo, que se dá por meio de uma espiral. Né? Quem me segue sabe que eu defendo uma abordagem, uma analogia, na verdade, que vê o design como uma espiral evolutiva contínua. É composta por algumas fases que se intercalam, não existe uma ordem fixa ou definida. Muitas vezes o projeto evoca que ele precisa ser validado ou evoca que você precisa entender alguma coisa, você precisa prototipar alguma coisa, você precisa continuar estudando e analisando uma situação porque você não tem conhecimento suficiente para avançar para uma fase seguinte. Então, o próprio projeto solicita, evoca o que ele necessita. Nessa abordagem, todos colaboram com o processo, com as suas experiências e com as suas vivências. Tem um elemento novo nesse processo, que pode ser incorporado e será incorporado, que é o componente da inteligência artificial. A inteligência artificial ela é incorporada nesse processo como mais um co-designer. Um co-designer que tem a capacidade de criar coisas operacionais, viabilidades técnicas e tecnológicas que solucionem um determinado problema identificado por esse grupo que debate seus contextos, suas experiências e suas vivências. Essa é a abordagem que eu defendo para incorporar a inteligência artificial no fluxo de trabalho. Na verdade, eu já incorporei. É assim que eu estou trabalhando agora, usando a inteligência artificial para, a partir de insumos que eu possa fornecer, criar alternativas que podem ser selecionadas ou não, e dali avança para uma próxima etapa de debates, onde aquilo vai também entregar novos resultados diferentes. Então, a inteligência artificial, ela é um co-designer no sentido de trazer para esse processo conhecimentos que aquele grupo, que foi possível muitas vezes tecnicamente e de forma viável ser unida, né, para debater sobre determinado problema, não tem. Então, a inteligência artificial traz elementos novos, novos conhecimentos prévios da humanidade para esse processo, enriquecendo muito. É assim que a gente vai articular o conhecimento com as inteligências artificiais. Elas são ferramentas, mais do que ferramentas, elas são co-designers de um processo, mas elas precisam ser direcionadas por uma sensibilidade. Isso, aliás, é um aspecto que faz parte da nossa natureza humana. Sensibilidade, perceber o outro, perceber coisas muito subjetivas como linguagem corporal, linguagem facial, um desvio de olhar. O design está todo envolvido com isso. Esse é um nível muito sofisticado de percepção e sensibilidade que máquinas não alcançam.
elas alcançam processar dados de uma forma massiva. Então, nessa abordagem, é importante que você entenda que, se você for incapaz de acrescentar ao seu processo aspectos humanos que tratam dessas sensibilidades mais sutis, você pode ser suplantado pela inteligência artificial. Se você é um designer, ou se você se julga um designer, porque você opera um Figma, um Photoshop, você trata fotos, você está no nível técnico, e não se aprofunda nas suas relações humanas do seu trabalho, do potencial que o seu trabalho pode ter. Todas essas instâncias serão substituídas por inteligências artificiais. Porque não importa, você pode ser o maior especialista de Figma do mercado. Uma inteligência artificial, em breve, talvez em algumas semanas do que eu estou gravando aqui esse vídeo, será capaz de fazer em 3 segundos o que você leva um esforço imenso de horas, talvez uma semana de trabalho para fazer, tendo que atentar às melhores práticas já estabelecidas de usabilidade e padrões conhecidos de interação. Tudo isso incorporado em segundos e coisas que você levaria muito tempo para viabilizar tecnicamente. Então, o próprio mecanismo econômico vai expelir esse tipo de profissional muito focado na parte técnica e na parte operacional, na parte de usar mesmo ferramentas, ser piloto, sabe, de ferramentas. Muitos designers trabalham construindo apresentações, na verdade, websites, que são apresentações. Esse nível vai ser substituído com máxima eficiência. Como eu falei, já está sendo, né, substituído com máxima eficiência. Então, o próprio mecanismo econômico vai fazer com que esses profissionais percam o espaço, porque os clientes vão entender daqui a pouco, assim, alguns já estão entendendo, que eles vão poder fazer coisas muito apropriadas para um determinado contexto ou outro, na verdade, vários contextos, de uma forma muito ágil, por meio de uma descrição de texto, como a gente tem visto, né? Essas coisas vão ficar cada vez mais sofisticadas. Já está acontecendo. Já existe um plugin para Figma que ele converte o Figma para Webflow, que era antes uma coisa que você tinha que fazer manualmente, você tem que entender o Webflow. Mas se você tem um arquivo Figma, você já faz automaticamente um site no Webflow. E antes do Figma, vai ter uma coisa, uma inteligência, construindo interfaces em algo, talvez no Figma ou em algo muito similar ao Figma, por meio de descrições. Você vai descrever uma coisa, ela vai construir. E aí você vai dizer, não, eu quero que tenha tal coisa. Ela vai entregar. Ah, não, muda isso. Tá, ela vai fazer. Então, depois de alguma iteração, você vai ter um resultado acessível, né, a qualquer pessoa que tenha algum, né, pré-requisito em mente e que venha a experimentar essas ferramentas. Ela vai criar um protótipo de altíssima fidelidade, incluindo imagens profissionais e ícones que você levaria muito tempo para construir. E depois, com selecionar de um botão, ele vai converter aquilo num site e, não apertar de outro botão, vai publicar no endereço que você também vai criar ali naquela hora. Então, talvez em 5 minutos, no máximo, você construa um site que você levaria de outros profissionais, talvez designers, e tempo, e debates, e também desenvolvimento para fazer. Então, esse é o nível. O nível operacional vai ser substituído, mas o nível intelectual de você conectar tendências e padrões, e como eu falei, são muitas vezes coisas que se conectam à nossa sensibilidade. Isso a máquina não consegue alcançar. Então, eu queria listar aqui 3 pontos que eu acho que esses pontos fazem com que um processo de design seja imune a essa interferência e substituição do processo. Sabe, para aquelas pessoas que estão preocupadas se serão substituídas, como eu falei, esse nível operacional, grande risco disso ser suplantado já nas próximas semanas, porque a escala que a gente está tratando não são mais assim, não, daqui a 3 anos, não, daqui a X semanas isso vai acontecer e outras semanas mais a coisa já vai estar no outro nível
e é assim a velocidade. Então, esses aspectos se relacionam principalmente à valorização das experiências individuais das pessoas que participam daquele processo em espiral que eu estava falando. Então, o cliente ele tem um conhecimento, uma vivência de vida que eu não tenho. Essa pessoa tem que estar perto de mim para que eu possa aprender e entender o que ela sabe. Uma pessoa que é impactada por um determinado projeto de design também pode participar desse processo, para que ela traga as suas perspectivas, as suas angústias e percepções sobre isso. Também, obviamente, a pessoa que vai usar esse sistema, ela precisa participar desse processo para que ela traga as suas perspectivas, que são perspectivas que eu não tenho como designer. Mas, como designer, eu posso articular essas vivências e experiências. E isso acontece nessa espiral, nessa abordagem em espiral. É preciso enfatizar as relações humanas, sabe? Aquele olhar que é desviado, expressões, formas que as pessoas têm de expressar determinadas coisas que às vezes não são necessariamente as coisas que elas querem dizer, mas o que está por trás daquilo, a motivação que está ali, sabe, oculta. Então veja que esses aspectos se relacionam a um conceito que a gente sempre debate, que é o conceito da experiência do usuário, trazido para a sua perspectiva original, que se relaciona com o nível de satisfação, com aspectos muito subjetivos. Então, o conceito da experiência do usuário está aí e não vai ser suplantado nessa abordagem de entender motivações e criar mecanismos que possam elevar o nível de satisfação daquelas pessoas. E, numa proposta mais sofisticada e abrangente, como aquilo impacta a sociedade como um todo, a natureza, o meio ambiente. Será que a gente está criando uma solução que cria insegurança no trânsito, quando a gente estimula que entregadores façam entregas mais rápidas para poder ganhar mais dinheiro? Isso é uma decisão de negócio combinada com o design, que faz com que essas decisões gerem uma cidade com um trânsito mais agressivo, por exemplo, né? Porque as pessoas vão ter que entregar, então elas vão fazer descumprir regras básicas de trânsito para poder terem vantagens individuais, em detrimento ao conjunto da sociedade, né? Essa abordagem interconectada de experiências, que eu também descrevo no meu livro, para mim ela é fundamental. Não se trata da experiência do usuário, como a gente trata, mas da minha experiência que impacta do outro. As experiências são interconectadas por meio dessa abordagem, em que você considera as vivências. A sua vivência impacta na minha, que impacta na do outro, e assim a gente consegue ter pelo menos um rumo que trate o design de uma forma mais abrangente. Isso requer, obviamente, analisar meios de serem implementadas, mas é viável. Isso já acontece. Abordagens participativas do design têm esse entendimento, né? E esse foco. Desde a década de 70, isso é debatido e desenvolvido. Então, não é nada novo. Apenas, em algum momento, introduziu-se aquela abordagem designer-usuário, né? Centrado no usuário. E o terceiro aspecto é guiar essas inteligências artificiais. Porque quando o resultado delas é fruto de um debate humano e humanizado, ela cria coisas maravilhosas. E você pode selecionar e debater em cima daquilo. E ela vai criar novos desdobramentos. E você vai selecionar um outro desdobramento que ela vai criar e direcionar para outro lugar. E assim você potencializa a sua capacidade criativa. Porque, como eu falei, a inteligência artificial é um co-designer trazendo elementos novos para um processo de design. E aí eu estou muito curioso para entender como é que vocês estão percebendo isso, como é que vocês pensam os próximos passos da nossa profissão e se isso que eu estou falando faz algum sentido para vocês. Vocês já usam inteligência artificial para potencializar o que vocês fazem? Isso é algo que eu queria muito entender. Então, quero muito saber, por favor, deixem em comentários
Obviamente, sigam o canal XLab, eu estou sempre pensando coisas e trazendo coisas aqui para debater com todo mundo, mas isso precisa ser um debate. Eu não posso estar apenas falando e ouvindo ou nada, ou apenas likes. Não, eu acho que é preciso debater sobre isso, sabe? Eu quero entender a perspectiva que vocês têm sobre isso, porque isso está acontecendo agora, nesse momento, e a gente precisa lidar com esse cenário entendendo o que é que a gente vai fazer. Eu vou ser designer sempre. Não acho que a inteligência artificial vai substituir esse entendimento que eu quero dar, que eu quero buscar cada vez mais. É uma construção contínua. Não está desenvolvido, não está pronto. É uma construção. Mas eu quero sempre que as minhas relações profissionais sejam embasadas por aspectos humanos, por aspectos motivacionais, por aspectos subjetivos que se relacionam com a experiência do usuário. É isso. Espero ver vocês no próximo vídeo com novas reflexões. Siga o XLab para mais vídeos como esse e a gente se vê por aí.